Vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa palestra, ou fazendo a nossa prece para nós iniciarmos a palestra. Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Que os bons espíritos aqui nos ajudem, estejam ao nosso lado, nos estimulem, nos incentivem a estarmos atentos e aptos a compreender os ensinamentos da doutrina espírita, que nos ajudam tanto a compreender, a entender a vida e os seus aparentes problemas, porque na realidade os problemas são os motivadores do nosso progresso, são o medicamento para as nossas almas, que nós devemos conviver com eles, superá-los, para sermos o mais feliz possível e para tirarmos o maior proveito possível da vida. Muito obrigado por mais esta oportunidade, que em nome de Deus, em nome dos bons espíritos que aqui estão nos ajudando, nós possamos iniciar a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Tereza Cristina. Boa noite a todos. Eu havia preparado uma palestra com escritos que iam passar, tem um vídeo também, mas o vídeo eu vou conseguir passar o som para vocês. Mas aí houve um problema aqui de configuração, então a gente não vai ter a imagem. E a palestra de hoje é sobre espiritismo e religião. Se o espiritismo é ou não é religião, tá? Como é que a gente vai ver a doutrina espírita como religião? A palavra religião vem do latim religare, religione, e significa crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada como criadora do universo e que, como tal, deve ser adorada e obedecida. Só na definição nós já podemos nos perguntar: nós temos alguma coisa para questionar na definição de religião? Qualquer força criadora do universo deve ser adorada e obedecida? Ou nós espíritas devemos raciocinar a respeito daquilo que nos é informado e, a partir daí, trilhar um caminho que nos leve à moralização? Ainda na definição de religião, nós temos que religião é um termo latino, vem do termo latino religare, que significa religação com o divino. Mas de que forma nós vamos poder nos religarmos com o divino? Seguindo regras pré-estabelecidas ou através do entendimento do divino? Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham como característica fundamental um conteúdo metafísico, ou seja, de além do mundo físico. Então, é uma definição que engloba qualquer seita, qualquer templo que é criado. Se há essa comunicação com o divino, se a gente acha que está seguindo os ensinamentos de Deus, passa a ser religião. E aí vamos começar a falar especificamente sobre a religião enquanto doutrina espírita. Se a doutrina espírita é ou não é uma religião. Será a religião na sua forma mais ampla, no seu aspecto geral, que é o de religar a criatura ao Criador, uma postura interior ou uma prática externa? Nós devemos nos modificarmos, nós devemos nos religarmos com o Criador através de posicionamentos, através de modificações que fazemos em nosso interior, ou através de práticas externas? É através de ir para as praças, pregar em nome de Deus que eu vou me modificar? Ou é através das transformações que eu faço, através do entendimento do que é Deus? A religião, como agente de transformação moral, tem sua real manifestação na postura, na conduta do indivíduo,
ou meramente na prática de cerimônias e preceitos rituais e simbólicos. Ou seja, é através da minha conduta com o ser humano, é através do meu exemplificar os ensinamentos de Cristo que eu mostro que eu estou me religando com Deus, ou é através de da frequência a cultos, é através de cerimoniais que algumas igrejas estabelecem. Então nós temos que ver a doutrina espírita como na obra O que é o Espiritismo. Allan Kardec falou o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ainda segundo Kardec, na mesma obra, O que é o Espiritismo, nós encontramos o Espiritismo sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares, não tem sacerdotes e nem templos. Ou seja, para que nós possamos nos dizer espírita, basta estudarmos as obras espíritas, as 5 obras codificadas, e, através delas, conhecermos o caminho que leva ao Pai. E como que nós vamos conhecer o caminho que leva a Deus? Entendendo Deus, raciocinando em cima do que os Espíritos vieram nos trazer e procurando, na medida do possível, seguir esses ensinamentos através da nossa prática do dia a dia. Através das 24 horas que nos é dada a cada acordar, como uma bênção, como uma oportunidade de nos modificarmos. De nada vale eu frequentar um templo, eu seguir um líder religioso, se eu não me modifico, se eu faço tudo errado no meu dia a dia, se eu não entendo Deus. De nada vale eu ficar andando com Bíblia debaixo do braço, se eu me conduzo diante dos meus semelhantes de forma completamente contrária a tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina espírita veio esclarecer. Obras póstumas não é considerado exatamente um livro da codificação. Por quê? Porque foram coisas que eram compiladas por Kardec e que foi publicada após o desencarne dele. E aí a gente não tem certeza, porque se eu transcrevo uma coisa que o José Manuel colocou no papel, eu posso colocar lá palavras que eu acho, isso aqui, eu interpreto de forma diferente. Mas eu encontrei uma parte do livro que fala uma coisa, que aí vem o raciocínio da gente, vem aquilo que a gente sempre fala a respeito da doutrina espírita, a respeito do raciocínio. Tudo que nós lermos de qualquer livro, a gente tem que pegar, olhar, raciocinar, falar assim, isso está de acordo com o que eu venho estudado da codificação? E eu peguei o seguinte: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama-a para os seus adeptos do mesmo modo que para toda gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão de reciprocidade. Da liberdade de consciência decorre o livre direito de livre exame em matéria de fé. Ou seja, nós temos a fé raciocinada, nós sabemos que devemos raciocinar em cima daquilo que nos é passado. Nós temos o livre-arbítrio, nós sabemos que nós temos que evoluir, nós entendemos o processo reencarnatório e temos o livre-arbítrio de decidir que caminho nós vamos seguir. Isso é ser espírita.
e procurar seguir o nosso dia a dia no caminho do bem. Que a nossa consciência, no final de cada dia, no balanço que nós façamos sobre a nossa prática, dê sempre um saldinho positivo. Esse é o nosso objetivo. O Espiritismo, ele combate a fé cega. Combate aquelas coisas que nos são ditas sem serem explicadas. Combate tudo aquilo que nos é empurrado garganta abaixo. Não adianta chegarem para mim e falarem que eu só vou para o céu se for batizada. Eu vou questionar isso. Não adianta querer empurrar goela abaixo a virgindade de Maria. Eu vou questionar isso. São questionamentos básicos e existem questionamentos muito maiores que nós nos fazemos a todo tempo, que é sobre as diferenças sociais, sobre as diferenças de corpo físico saudável, corpo físico não saudável. Então, todos esses questionamentos vão fazendo com que nós, espíritas, nos perguntemos: por quê? Qual a diferença entre eu e o meu irmão que é portador de necessidade especial? Deus ama mais a mim? Então, o Espiritismo combate a fé cega porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Se eu quero que você acredite naquilo que eu disse sem nenhum questionamento, eu não quero que você raciocine. Eu não quero que você exercite uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, que é o raciocínio, a inteligência. Eu estou te pedindo que abra a mão disso. Que seja simplesmente um robozinho que siga as minhas instruções. O Espiritismo considera sem raiz, sem base, toda a fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas. Não é inabalável, senão a fé que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Daí, o Livro dos Espíritos responder a todos os nossos questionamentos. Não há uma dúvida que nós possamos ter de acontecimentos, de ocorrências do dia a dia, que nós não vamos conseguir encontrar respostas no Livro dos Espíritos. Basta estudá-lo. E quando não compreendê-lo, basta questioná-lo com outras pessoas e naquela troca de informações, entender o que os Espíritos vieram nos dizer. E aí sim vamos compreender facilmente as diferenças sociais, as diferenças na conformação do indivíduo enquanto saudável ou não. Vamos entender essas catástrofes que vêm ocorrendo, tá? Utilizando a razão e entendendo bem o que aquilo significa diante das leis naturais. Então, ser espírita é colocar o raciocínio a favor do cristianismo, a favor das obras espíritas, a favor da religião. A religião verdadeira é aquela que enternece os corações, fala às almas, orienta-as, infunde coragem e jamais atemoriza. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno. Eu tenho que entender que o inferno não existe e entender qual o mecanismo de evolução do espírito. Eu não tenho que ter medo de um líder religioso. Eu não tenho que não praticar o mal por temer ir para algum lugar ruim. Eu tenho que não praticar o mal por entender que eu tenho que praticar o bem e por quê. E entendendo a evolução espiritual, entendendo o mecanismo da evolução espiritual, eu não vou ter medo de um líder religioso, eu não vou ter medo de Deus, eu tenho que ter medo de mim mesma. Porque eu vou gerar as consequências das minhas reencarnações futuras. Então não precisamos ter medo de viver. Nós temos que entender o mecanismo da vida, entender
como nos tornarmos pessoas melhores e praticar isso no nosso dia a dia. Jesus nos disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conheceis a verdade que eu vos tenho trazido e que foi complementada pela terceira revelação, que é a doutrina espírita. Muita coisa Jesus não podia dizer aos homens da época em que ele vivia, porque não seria compreendido. Daí advenha a terceira revelação, que veio falar, explicar aquilo que ele, entre parábolas, tá? Aquilo que ele não podia dizer naquele momento, veio elucidar, veio clarear, veio trazer uma nova luz a nós, espíritos encarnados. Nós que podemos ter convivido com Jesus naquela época, temos agora o advento da terceira revelação. E se não seguirmos os seus ensinamentos, vamos continuar, sabemos que não vamos para o inferno. Sabemos que a cada ação teremos uma reação. Sabemos que teremos novas oportunidades, que voltaremos para outros corpos. Esse espírito antigo que está aqui vai voltar mais 1, 2, 100, milhões de vezes, até que consigamos nos tornar a semelhança do Pai. Em A Gênese, Allan Kardec afirma que vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. A harmonia do mundo inteiro é garantida por essa lei suprema. Então, nós espíritas temos que nos manter em harmonia com as leis universais. Temos que fazer com que as leis universais sejam respeitadas, porque sabemos que de um ato aqui depende a harmonia de todo o universo. É como eu falei na palestra da última sexta-feira que eu fiz, que uma atitude que a gente tenha aqui pode interferir com os indivíduos que estão encarnados lá no Japão. Nós somos um todo. A humanidade tem que aprender a se ver como um todo, como todos globalizados. A Terra está evoluindo e nós temos que evoluir junto com ela. E não podemos ser individualistas de achar que se eu fizer determinada atitude, não vou interferir com a vida do meu irmão. Se eu jogar lixo no rio, eu vou entupir aqui, vou entupir Bom Jardim, vou entupir Sumidouro. Então, nós fazemos parte da humanidade, nós fazemos parte dos habitantes, somos espíritos que habitam a Terra e somos todos interligados. Então, considerando religião espírita como religação com Deus, através das leis da natureza, nós temos base para as seguintes proposições. A religião espírita é a de efetiva busca da ligação com Deus pelo amor e pelo respeito às leis universais. Foi o que eu acabei de dizer. Não adianta a gente achar que uma atitude minha não vai interferir com a vida do meu irmão.